Deus me mostrou algo muito claro no momento de aperto aqui. Aquilo que eu achava que eu estava perdendo, na verdade eu estava ganhando uma impulsão, uma oportunidade, um empurrãozinho que eu precisava para poder crescer. Eu queria compartilhar essa história com vocês, esse entendimento que eu tive com você antes da gente continuar. E fica comigo até o final desse vídeo, que até o final dele eu vou compartilhar 5 aplicações práticas para a sua vida. Então vamos lá. O contexto, como é que funciona? Eu tinha um conforto na minha vida, algumas pontes que precisavam ser cortadas, queimadas, algumas carroças que precisavam ser deixadas para trás e queimadas. E do nada, uma pessoa muito próxima a mim, muito importante, chegou na minha vida e falou que iria cortar o conforto que eu tinha. E aquele momento eu fiquei meio extasiado assim, mas eu fiquei calado, eu fiquei tranquilo, porque ao mesmo tempo que era algo muito importante para mim, aquele conforto, ao mesmo tempo eu estava muito em paz. Era como se Deus estivesse deixando em paz, falando, ó, fica tranquilo, fui eu que fiz isso aí, não vai te prejudicar, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que você avance. Eu tenho um novo nível para você, eu tenho um novo level para você, novos planos para você, planos maiores, planos de fazer prosperar, planos de progredir. Só que com isso aqui, com esse conforto aqui, vai ficar travando. Esse conforto aqui vai te impedir de que você cresça. Esse conforto aqui vai impedir que você alcance o local que eu quero que você alcance. Esse conforto aqui vai te impedir do plano e do propósito que eu tenho para a sua vida. Esse plano aqui, esse conforto aqui, vai te impedir de alcançar as pessoas que eu quero que você alcance, de mandar a mensagem que eu quero que você mande. E aí, foi um entendimento que eu tive em milésimos de segundo. E aí eu só fiquei calado com, a, com aquela quebra de conforto da pessoa. Ok, tranquilo, beleza. Foi isso, foi tipo, um momento muito antes de eu dormir, no momento que eu tava querendo descansar e chegou essa bomba. Buf! Eu, caramba, viu? Meu amigo. E aí eu falei, a partir daquele momento, não tenho outra escolha senão acelerar. Não tenho outra escolha senão avançar. Não tenho outra escolha senão ir pra guerra, ir pra cima, ir pra frente e pra cima, vamos avançar. E não tem outra opção. A Bíblia até fala, eu não sou daqueles, você não é daqueles que retrocedem, você não é daqueles que olham para trás, você não é daqueles que vão ficar presos ao passado, que vão ficar olhando para trás com medo, que vão querer ficar voltando para o conforto. Você é daqueles que avançam, que progridem, que fazem obras, que alcançam novas pessoas, que abençoam outras pessoas. Então é isso a ideia. Às vezes precisa quebrar os confortos para que o propósito, a bênção de Deus que Ele tem para sua vida aconteça. E é Deus te abençoando e você abençoando muitas outras. Você é apenas só o funil, só o canal ali que vai ser usado para poder carregar a mensagem, carregar a bênção, abençoar financeiramente, com conhecimento. É apenas isso. Então, muitas vezes, enquanto existe segurança garantida, a gente não desenvolve garra. Enquanto alguém te sustenta, a gente não assume responsabilidade. Deus ele sabe exatamente quando o conforto está atrasando o nosso propósito. Então ele remove o seu apoio não para te derrubar, mas para te ensinar a andar com as próprias pernas. Ele tira as rodinhas laterais da bicicleta para que você aprenda a caminhar sozinho. Pode ser que no início você fique com medo, fique com receio, mas o segredo é só não parar a bicicleta que tá tudo certo. É muito mais fácil equilibrar a bicicleta em movimento do que com ela parada. É muito mais fácil equilibrar a bicicleta com mais velocidade do que com ela parada ou meio lentozinho, que você vai ter que ter mais equilíbrio. Então na vida eu acho que é da mesma forma. É melhor que você avance, é melhor que você acelere, é melhor que você vá para cima, que você vá batalhar, tenha a garra, tenha a disciplina, tenha a coragem, tenha a ousadia do Espírito Santo para ir para cima do que ter a segurança, o conforto para ficar parado ou ficar na mesmice. Porque o conforto, a segurança, a motivação dela é o medo. O medo de faltar, você prefere a segurança. Então muitas vezes eu vejo que as pessoas hoje em dia preferem o medo, o conforto, a segurança, a estabilidade do mesmice do que a garantia, a possibilidade, o futuro, a promessa que Deus tem
de planos para você, de planos de fazer prosperar, de ter uma vida plena, de ter uma vida em abundância, de construir uma família, como tempos passados, de construir um reinado, construir uma sua casa, construir um império, ser um governante da tua casa, das tuas empresas, dos teus negócios. Deus chama muito para ser como José, governante, governar sobre tudo, sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre gerir bem as pessoas, para cuidar do povo de Deus. Então Deus ele vai tirar os confortos da sua vida, tirar as rodinhas laterais para que você possa acelerar, que você possa alavancar, que você possa andar com as próprias pernas. Se você perceber, Deus faz isso o tempo todo. No deserto, ele não é castigo, é escola. Deus tira o povo do Egito rapidamente, mas usa o deserto para formar identidade. Porque liberdade sem maturidade vira confusão. Liberdade sem maturidade vira confusão. Liberdade sem maturidade vira confusão. Então é melhor que a gente seja preso, seja escravo de Deus, do que liberto sem Ele. A gente veio para trazer ordem, veio para trazer decência, veio para trazer organização. Filho de Deus veio para trazer o Espírito Santo, excelência. E um discernimento que você precisa ter, que é muito importante, é que nem toda dificuldade é ataque. Algumas são tratamento. Por exemplo, se você está enfrentando aperto financeiro, responsabilidade maior, pressão para decidir, medo de não dar conta, talvez seja Deus te dizendo, chegou a hora de crescer. Será que você está pronto para crescer? Será que você está disposto? É algo que você quer? Bater no peito. Não, eu vou assumir esse compromisso. Eu vou assumir essa responsabilidade. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Eu quero ser mais útil para o reino. Eu quero seguir o que Deus fala. Eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero ser um bom administrador. Eu quero ser um bom jardineiro do reino. Seja fiel no pouco para ser fiel no muito. Deus vai te colocar cada vez mais sobre responsabilidades, proporcional ao quanto seu coração está nele, proporcional ao quanto você segue os princípios, os valores, os mandamentos que ele deixou para nós. Então, como eu falei, eu vejo muito isso hoje. Tem pessoas que preferem o estável ao que Deus tem para a vida delas. Tem pessoas que preferem o estável do emprego, do salário mínimo, do que empreender. Preferem o estável do emprego do que criar o seu negócio, empreender com brownies, com doces, com casamentos, empreender com salgados, empreender com algum produto físico, com roupas. Tem gente que acha que isso aqui é a segurança, mas é uma falsa segurança. A maior segurança que a gente tem é em Cristo Jesus. E depois disso, a maior segurança financeira é construir o próprio negócio, é empreender, é ter previsibilidade do que você está fazendo, do que você tem controle. Gostaria muito que as pessoas conseguissem virar a chavinha, mudar a mentalidade. Essa mentalidade de eu prefiro o garantido, eu prefiro o pouco garantido, essa falsa segurança do que a possibilidade de uma vida plena e abundância. Porque se você perceber com certeza, quem tem uma vida plena e abundância, uma vida próspera, uma vida com boas condições financeiras, consegue ser muito mais um multiplicador de pessoas, um multiplicador de talentos, consegue ser muito mais abençoar outras vidas, fazer um impacto muito maior do que a pessoa que busca apenas estabilidade ali, financeira, o mesmo nível de sempre. E eu entendo que não é para todo mundo isso, mas que Deus nos chama para ser grandes. Que a gente sendo grande, a gente vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é grandiosíssimo, infinitamente grande.
Algumas aplicações práticas para a sua vida. Por exemplo, primeiro, pare de pedir para Deus tirar toda a dificuldade. A gente tem que parar de ser filhos imaturos, crianças imaturas. A gente precisa ser filhos adultos na fé, maduros na fé. A gente precisa entender que a dificuldade, as provações vão vir para nos fortalecer nossa fé, criar resiliência, criar garra, criar disciplina, criar coragem, criar esperança. Toda dificuldade, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Eu sempre penso, ou eu vou ganhar ou eu vou aprender. Se eu preciso aprender alguma coisa e estou tendo dificuldade, o que é que eu preciso aprender aqui? Que só depois que você aprender essa fase, o problema vira fichinha, vira pouca coisa e você passa para novos níveis de vida, de dificuldade, de responsabilidade. Se a gente não assumir dificuldade, tudo que acontece na nossa vida é um problema muito grande. Mas quando a gente é capaz de assumir problemas, dificuldades cada vez maiores, a gente lida com cada vez maiores e os antigos se tornam muito pequenos. E essa é a ideia da vida. 2. Pergunte o que Deus quer formar em você. A situação na vida sempre vem para nos amadurecer, para nos formar, para nos edificar, nos construir, nos lapidar. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, você precisa aprender alguma coisa aí. Precisa aprender alguma coisa e Deus está querendo construir alguma coisa no seu coração. Ele está se formando alguma coisa e você precisa buscar dele. Número 3. Entenda que amadurecimento dói, mas fortalece. Amadurecimento dói, mas fortalece. É desconfortável, é chato, incomoda, dói, mas é necessário, mas é essencial. Número 4. Conforto prolongado enfraquece caráter. Então, quanto mais você for acostumado com conforto, com seguro, com o garantido, sem passar por dificuldade, sem passar por desconforto, sem passar por dor, isso vai te fazer uma pessoa mais frágil, mais fraca, pouco resiliente, pouco capaz de suportar as dores da vida. Jesus, ele passou por uma caminhada carregando cruz, chicote, foi torturado, muita coisa, e hoje a gente não é capaz de um pequeno desconforto da academia, de uma dor, de uma dificuldade. A gente se torna muito mimados assim, muito fracos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sensíveis. Número 5. Responsabilidade gera identidade. Então, quanto mais você se responsabiliza, mais produz em você identidade, caráter. Pessoas que assumem responsabilidade são mais compromissadas, mais competentes, mais dispostas, mais disponíveis. Pessoas que têm responsabilidade. Adultos têm responsabilidade, têm compromissos, têm excelência. E o que é que foi que Deus tirou da sua vida, que na verdade era o empurrão que você precisava para amadurecer? Quantas coisas Deus já tirou, já mudou ali de rota, deu uma entortada no teu caminho, para que você pudesse amadurecer, pudesse buscar o crescimento, pudesse ser a pessoa que você é hoje. Reflita sobre. Eu vou deixar aqui para você 2 vídeos, um de cada lado aqui, para você poder seguir nessa saga de vídeos assistindo aqui com a gente, beleza? Eu desejo um ótimo dia, um ótimo trabalho, que Deus te abençoe e saiba, Deus ainda fala.